E galera, esse daqui é o primeiro vídeo do ano de 2018 e eu já vou logo começando a fazer uma resenha de um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu já tinha falado um pouquinho a respeito dele no vídeo sobre os livros que eu iria ler no decorrer do ano de 2018, que é este ano em que nós estamos. Que livro é este? O primeiro é esse daqui, História da Província Santa Cruz, Tratado da Terra do Brasil. O autor é o Pero de Magalhães Gândavo, como vocês podem ver aí. A introdução é do historiador já conhecido brasileiro Capistrano de Abreu. Este livro aqui ele é bem pequeno, muito fino, como vocês podem perceber aí. Ele tem menos de 100 páginas. A linguagem utilizada nele, o português, na verdade, utilizado nele, é um português do século XVIII. Então, para as pessoas que estão começando a querer ler esse tipo de obra, vai sentir um pouquinho de dificuldade na hora de fazer uma assimilação das palavras, na hora de compreender um pouquinho, mas não é nada tão difícil assim, galera. Basta você sentar e ler com bastante calma, não ler rápido, senão você vai começar a tropeçar nas palavras e não vai conseguir entender tudo o que o autor está falando aqui neste livro. E o que vai ser contado neste livro aqui? História da Província Santa Cruz, Tratado da Terra do Brasil. Bom, primeiro, o autor, o Pero de Magalhães Gândavo, ele vai começar a contar ali um pouquinho como foi o início ali da descoberta da província. E é bom deixar bem claro aqui, galera, para vocês. Este livro aqui, ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1575, se não me engano. E foi um dos primeiros, ou o primeiro livro publicado sobre a história do Brasil. Então, essa história que é contada nesta obra é uma história ali muito curta, somente das primeiras décadas depois que o Brasil foi descoberto ali pelos portugueses, beleza? Então vai começar a contar um pouquinho ali como foi a descoberta da província. É bom falar também que neste livro não se usa do termo colônia, de Brasil colônia, porque, como eu já expliquei em outros vídeos aqui fazendo uma análise dos livros, principalmente dos livros dos autores Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, colônia nunca existiu nos documentos da coroa portuguesa e também em vários autores portugueses e também brasileiros que começaram a escrever a história do Brasil nos primeiros séculos, depois da descoberta do Brasil, no século XVI, XVII e XVIII, por ali, beleza? Então, no livro inteiro aqui se usa do termo província do Brasil ou reino, e não se usa o termo colônia, porque o Brasil jamais foi colônia de Portugal, e sim ele foi denominado como província, como estado do Brasil, ou também posteriormente como reino do Brasil, beleza? Então vai falar ali sobre a descoberta da província, vai contar um pouquinho ali de como foi a chegada dos portugueses, a costa brasileira, ali onde é que fica a Bahia atualmente. O capitão-mor, na época, era o Pedro Álvares Cabral, né, porque eles partiram de Lisboa lá em 9 de março de 1500. Houve-lhe também uma tempestade na chegada, então depois dessa tempestade eles vão para a costa. Eles vão para a costa brasileira, que se denomina, quando eles chegam, eles colocam o nome de terra, né, de Santa Cruz. Então eles acabam encontrando ali um porto bastante limpo, bastante seguro. Então eles vão para aquele porto e é dali que surge o nome Porto Seguro, que dá nome à cidade lá do estado da Bahia, que foi onde eles chegaram ali, beleza? E vai falar também sobre a qualidade da província. O autor vai falar bastante sobre a qualidade, que foi como foi formada ali o Estado brasileiro. Ele também vai falar
sobre várias frutas que se encontravam na época, que eram desconhecidas, talvez desconhecidas dos próprios europeus, dos portugueses, que eles ficam admirados quando eles veem essas frutas aqui no território brasileiro. Vai falar também dos animais, que também não existia naquela época gado ou cavalos por aqui, então eles eram trazidos da ilha lá do Cabo Verde para servir aqui os homens quando eles começaram a povoar aqui o território brasileiro, a terra aqui de Santa Cruz, como era chamada na época. Então ele vai falar bastante sobre essa qualidade, vai falar sobre os alimentos que eram encontrados aqui, que eram plantados, os animais também, as aves também que eram encontradas. Então o autor vai fala bastante a respeito sobre isso, sobre a qualidade da província em si e da terra para o plantio, para a agricultura no geral. E também, em outros capítulos, vai falar a respeito sobre as capitanias e suas povoações, que foram no início ali foram 8 capitanias, né, que foram ali a repartição da linha equinocial para o sul, que foi a repartição ali dos reis de Portugal e também os reis de Castela. Vai falar também sobre uma artilharia portuguesa para defender essas partes descobertas, principalmente dos invasores que vieram para cá, principalmente invasores franceses, que eles tiveram que expulsar esses franceses da costa brasileira, principalmente da região onde é que fica o Rio de Janeiro, primeiro. Houve também, vai falar um pouquinho sobre um levante dos índios, principalmente de algumas traições que os índios faziam para com os portugueses que chegaram, e os governadores e capitães mandaram matar vários índios que entraram, que traíram, né, a confiança lá dos próprios portugueses lá, e também muitos índios também acabaram fugindo para o sertão brasileiro. Vai falar das terras habitadas e também vai falar dos próprios homens, os povoadores que vieram para essas terras, para essas capitanias, né, as 8 capitanias no início. Vai dar o nome de todos esses nomes de todos os portugueses que vieram para cá para povoar essa terra de Santa Cruz, como por exemplo aqui o Tamaracá, que teve como o povoador o Pero Lopes de Souza, que teve como capitão e governador também. E era uma ilha pequena, Tamaracá, e ela também acabou sendo livrada da invasão dos franceses. Como, por exemplo, também a capitania de Pernambuco, que teve ali como capitão, governador e povoador o Duarte Coelho, e também ali perto ali de Igaroçu, que também foi uma região ali que foi povoada também. E o restante das 8 capitanias, que foram, né, a Bahia de Todos os Santos, com Francisco Pereira Coutinho, Ilhéus, que foi Jorge de Figueiredo Correia, e João da Almeida, que foi o povoador, Porto Seguro, que teve ali como capitão Pero do Campo Tourinho, a capitania do Espírito Santo, que teve como povoador Vasco Fernandes Coitinho, o Rio de Janeiro, que teve como povoador ali o Mendes Sá, e a capitania de São Vicente, que teve como povoador e fundador o Martim Afonso de Souza. Também vai falar a respeito sobre o tipo de governança que era usado na época ali para gerir todas essas capitanias, que as terras no início elas foram ali repartidas, e os donos dessas terras poderiam ser ricos, poderiam ser pobres, e que eles adquiriam escravos na época. E era mais ou menos 200, 300 ou mais escravos para cada povoador ali na época, para cada morador que vieram do exterior para habitar aqui as terras de Santa Cruz e etc. Então aqui já fala que não eram somente as pessoas ricas que compravam escravos, mas também os pobres, porque na época ali os escravos eles eram muito baratos, era muito barato se você adquirir escravos para trabalhar ali nas suas terras, beleza? E também eles favoreciam os pobres que vieram para cá, e não haviam mendigos na época, porque havia essa solidariedade para com os pobres ali, e por isso não haviam mendigos ali no início, beleza? E foi repartido ali
em duas governações para ficar mais fácil de governar aqui o território brasileiro, que foi a Banda do Norte e a Banda do Sul, que a Banda do Norte, o governo ali ficava no estado da Bahia, e a Banda do Sul, que o governo ali ficava ali no Rio de Janeiro. E também vai falar um pouquinho a respeito como eram os indígenas que foram encontrados aqui na terra de Santa Cruz, porque se fala que os índios naquela época eram bonzinhos, eram isso, era aquilo, eram coitadinhos, mas não. Aqui neste livro aqui vai falar claramente de como eram esses indígenas, porque eles mesmos provocavam guerras contra outras tribos, como eles vão falar aqui de grupos como os Aimorés, como um grupo aqui que se denomina também os Tapuyás. Os Aimorés, na verdade, eles tinham umas características diferenciadas de outras tribos que se encontravam na costa brasileira, como, por exemplo, a língua deles era uma língua diferenciada. Eles eram muito mais brutos do que outras tribos, porque essas tribos, quando os portugueses chegaram aqui, eles descobriram que essas tribos elas ficavam em guerra permanente uma com a outra, e todas essas tribos eles eram canibais, ou seja, eles atacavam outras tribos, eles matavam sem dó, sem piedade, e dali eles comiam a carne, eles cozinhavam a carne dos inimigos, os índios inimigos, e aí eles comiam tudo, repartia com toda a povoação ali indígena, e eles comiam. E se por acaso alguma índia de alguma tribo tivesse um filho com um índio de uma outra tribo inimiga, quando a Índia acabava parindo, acabava tendo aquele filho, esses próprios indígenas, eles matavam aquele bebê, cozinhavam e comiam a sua carne. Isso está tudo escrito aqui. Então, é uma mentira muito grande ao dizer que os indígenas que moravam aqui no Brasil, os primeiros que apareceram aqui nessas terras aqui, que eles eram bonzinhos, eram pessoas boas, etc. Mas não, eles praticavam guerra, eles não tinham dó nem piedade, eles matavam mesmo, eles não tinham um Deus assim, somente deles para adorar, eles não tinham religião, eles não tinham nada. Então, no começo ali, quando os padres jesuítas da Companhia de Jesus, eles vieram para cá para pregar o cristianismo, para pregar o catolicismo aqui nessas terras, eles poderiam até batizar alguns índios aqui e fazer pregações para ele a respeito do cristianismo, para que ele fosse cristão. Mas aí, passado uns dias, 2 dias, algumas semanas, esses índios eles fugiam para o sertão e dali acabavam esquecendo que eles foram batizados, que eles foram convertidos ao cristianismo e etc. E dali não tinha como mais fazer nada. Então, o que os padres jesuítas eles faziam na época? Eles davam mais atenção para os filhos dos indígenas, porque quando você já pega uma criança, um jovem, um adolescente ali, já começa a querer fazer a pregação do cristianismo para ele, do catolicismo, a falar de Jesus Cristo para ele, é claro que ao longo da vida dele vai formando a sua base moral, através do cristianismo. Então será muito mais fácil dele prosseguir com a religião cristã do que esses indígenas mais velhos que já estavam aqui no Brasil, nas costas brasileiras, que os padres jesuítas da Companhia de Jesus queriam pregar o cristianismo para eles. Então, como vocês podem perceber, esses índios eles entravam em guerra com outras tribos, eles matavam sem dó, sem piedade, como eu falei, eles comiam, todos eles eram canibais, eles comiam a carne dos inimigos, eles também matavam bebês que algumas índias pariam, que eles não gostavam, e caso essa índia não quisesse ver o seu filho sendo morto e sendo comido pelos próprios indígenas da sua mesma tribo, da sua mesma aldeia, ela mesma matava o bebê dentro do seu ventre, ou seja, ela provocava ali um aborto ali espontâneo, ali, ela mesma, a própria índia, matava o seu filho, para que não ela visse os companheiros dela, os outros índios lá, comerem ele na frente dela.
Então, eles eram completamente canibais, eles viviam ainda no tempo da Idade da Pedra Polida. Então, quando vocês verem algum historiador vir falar a respeito sobre os coitadinhos índios, quando os portugueses chegaram aqui na época, no começo de 1500, então mostre esse livro aqui para ele, compre esse livro aqui, que existe uma versão mais nova dele. Eu quis comprar uma versão mais antiga por causa da linguagem, que eu prefiro uma linguagem mais antiga assim do que essa linguagem mais moderna, mais modificada a respeito da língua portuguesa, etc. Então compre esse livro, estude e mostre para esses professores aqui a respeito de como eram os indígenas na época que os portugueses chegaram aqui, beleza? Então, galera, essa daqui foi a minha resenha a respeito desse livro, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. E até a próxima, galera. Falou!